Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Estamos felizes. Quantos estão felizes nesta manhã? Amém. Motivo de alegria de estar aqui nesta manhã em nossa igreja, né? A igreja mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ali já comecei a sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem. Oh, Deus. Quase que sem palavras, possibilidade de falar, né? Meu Deus. Só 3 minutos eu concluo, né? Só o final do que aconteceu. Se você vê assim, diz o pastor Antônio, está sofrendo. Não estou sofrendo, estou muito bem, graças a Deus. Ontem alguém falou no rádio, né? E eu falo assim, o pastor Antônio está meio esgualepado, né? Eu escutei no rádio, daí na mesma hora eu mandei um áudio, né? Dizendo, não, estou muito bem, graças a Deus. Porque Deus tem estado conosco, né? E Deus tem um propósito em cada um de nós, e tudo que acontece, Deus tem um propósito. O jovem estava falando ali do projeto Puma. Eu era pastor em Ortigueira, sou do campo de Ortigueira, mas hoje não estou na cidade. Eu fiz, durante todo o tempo no alojamento, eu fazia culto toda a sexta-feira. E eu consegui, pela misericórdia de Deus, mandar 16 pessoas com carta de recomendação para suas cidades, né? Então tudo Deus tem um propósito. Eu no ano passado, em novembro, eu acabei, vou contar só no final, pegando uma bactéria no pé, e com 3 dias apodreceu o dedo do pé, os 2 dedos do pé. E eu me lembro, daí, bem no dia do segundo turno da eleição, eu voltei para casa, eu fui deitar, já não estava muito bem. E na segunda, daí eu fui no médico. E daí voltando, na segunda,
profunda, para casa, fui tomar uma injeção. E quando na terça-feira a enfermeira veio para fazer o curativo, meu pé estava já se decompondo os dedos, né? E eu escutei quando a enfermeira, a técnica de enfermagem ligou para a enfermeira-chefe dizendo assim, Detide, saí de perto dele para falar, mas eu escutei todo o som onde eu fui. Um dia eu estava ministrando no casamento, uma cerimônia de casamento, e aí passou meu óculos assim, peguei, tirei o óculos para limpar, e uma senhorinha lá no meio da igreja falou assim, ele esqueceu o que ia falar. Eu falei, não esqueci, nós só estou limpando o óculos, né? Eu sou bom de ouvido. E daí eu vi quando ela falou assim, o pé dele vai ter que ser amputado, os dedos. E já chamaram o carro, e nisso chegou o carro, e já me levaram para a cidade. E eu falei assim, então para a noite que já me transferi, e fiquei lá. Cheguei lá, fiquei naquela noite. No outro dia de manhã, então fui transferido. Vou contar só o final, porque eu já contei mais de 300 vezes esse testemunho. E cada vez que eu vou contar, eu me emociono. Porque você vê o propósito que Deus tem. Então não reclama, às vezes você reclama do calor, né? Reclama da comida, né? Reclama de tudo. Né? E às vezes você vê, eu fiquei 4 meses dentro da minha casa sem sair do portão. 4 meses. O culto na igreja, os irmãos dirigindo o culto na igreja, eu ficava na área, né? Ali cultuando da área, não podia subir. 4 meses sem dirigir, alguém precisava levar eu para onde eu precisava ir. Mas nunca reclamei. Eu falei assim, Deus tem tudo que eu tenho um propósito. E fui indo para o final, já nem fui para Curitiba, transferi para o Campo Largo, chegando em Campo Largo no dia 3 de novembro. E eu chegando lá, sofri bastante lá e não liguei a minha esposa, falei, estou sofrendo aqui, vê se consegue alguma coisa. Eu estava passando fome, gente. Até acertar, me colocaram numa maca, eu não conseguia ficar na maca deitado e nem sentado. Eu levantava sentado, levantava sentado. Eles ficaram preocupados comigo. E já tinha dado 1, 2 horas da tarde, eu sem comer uma fome, sem comer nada. Eu liguei para a esposa dele e falei, o que você faz por mim daí mesmo? Mas daqui a pouco veio a transferência, eu fui para o quarto. Daí entrei para o quarto com 5 leitos. Eu passei ali, fui, deitei no último leito e fiquei deitado. Isso na quinta-feira. E chegou várias pessoas vinham ali e eu quieto, né? Aguardando. E à noitinho, já tardinho, já mais ou menos já à noite, umas 6h30, 7h, já estava escuro. Tinha um rapaz do meu lado, chamado Mauro, estava deitado no leito do meu lado, assim, ele me ajudou ali, estava me auxiliando ali. E eu cheguei na quinta, umas 4 horas, daí quando foi na noite, a mãe dele veio visitar ele. E começou a conversar com ele, falar assim, Mauro, você precisa voltar para a igreja, você é só cervejado, churrasco, bebedeiro, e você não quer, você é rebelde, falando para ele. E eu era mais um ali, eu não me identifiquei quem eu era, né? Eu estava deitado ali, eu era mais um no meio da multidão. Eu fiquei deitado, eu virei, quando a mãe dele começou a falar para ele, eu virei para o canto, e escutando a mãe dele falar, e ele rebatendo ela, dizendo, não, assim. E quando daqui a pouco a mãe dele foi embora, eu fiquei ali, não falei nada, não me identifiquei quem eu era. Que ninguém, você não precisa querer enfiar Jesus goela abaixo de ninguém. É o Espírito Santo que faz a obra. Eu sempre sou dessa opinião. Tudo tem a hora, o momento.
Eu ganhei lá no lugar que eu estou, um dos maiores bandidos do lugar. Hoje ele está morando fora, não vou nem falar o lugar que ele está morando por questão de ética. Batizei ele, a esposa dele e as duas filhas. Né? As duas filhas. Né? Mas faça somente o que Deus mandar você fazer, não faça lei. Que quem faz a obra não é você, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E daí tudo bem, daqui a pouco, daí amanheceu outro dia, daí veio, a enfermeira veio fazer o trabalho dela ali, tal, estressada que estava, a enfermeira novinha, estressada, brava, já pegou ali a marida, jogou no chão e falou: aqui não é lugar de colocar mágoa, não vai colocar comida. Eu fiquei bem quieto, jogou a comida. Quem quer ser comigo? Aí jogou assim, saiu estressado e tal. Daqui a pouco, na visita, veio uma doutora pastora. E ela orou por todos aqueles que estavam ali nos leitos. E daí quando chegou de mim, ela perguntou: posso orar pelo senhor também? E ninguém sabia quem ela era. E ela falei: pode. E ela orou. Daí ela perguntou a minha mãe: essa enfermeira especialista também era da igreja. Ela perguntou a minha mãe, a médica do outro lado, a enfermeira do outro lado, e oraram por mim. E quando ela como a doutora começou a orar, Deus tomou ela em espírito e disse: meu servo, eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui, mas eu estou nesse propósito, assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu falei: mas não pode cortar um pé? Só pensei. Amém. Daí quando ela estava saindo, eu perguntei: doutora, no meu caso, quantos dias eu vou ficar aqui? Ela disse de 10 a 15 dias. Eu estava imaginando, 10 a 15 dias. Daí saí, daí que eu fui me identificar com o Mauro. Falei: Mauro, eu sou pastor numa igreja lá no interior, chamada Natingui. É longe. Agora vai ficando bom, está tudo asfaltado, quase já, né? Ficando bom. Agora a capela tem dias no lugar e eu no outro lugar, lá está tudo agora. Está asfaltadinho, né? Você solta o carro, o carro vai para o ponto. Né? E daí eu me identifiquei para ele, eu falei: eu sou pastor de uma igreja lá no interior. E ele disse que é pastor, e eu sou desviado da Assembleia de Deus, rebelde, e não quero nada mais que Deus. Eu também não aumentei a conversa, só falei, me identifiquei e continuei aguardando o momento da que eu ia fazer a cirurgia. Daí chegou a minha esposa comigo, chegou e ficou lá comigo muito tempo. Daí eu subi para a cirurgia. Quando cheguei, eu pensei assim: vou chegar lá, já vão estar esperando eu, né? Já vão entrar lá e já vão embora. Vamos fazer a cirurgia. Eu já vim. Cheguei lá, tinha um estacionamento quase do tamanho da igreja aqui. Uma maca do lado da outra, assim. E eles colocaram ali, eu fiquei no estacionamento, aguardando e doía. Daí eu levei uma queda, machuquei assim essa parte, estava doendo mais aqui, doendo, e eu não conseguia ficar de lado, cara. Lá que você vê que você não é ninguém. Eu fiquei com um casaquinho só, meio arrebentado, daqueles que apoiavam assim, pelado, sem nada, ele ficava aquele tomara que caia, sabe assim, parecendo todas essas partes assim. E daqui a pouco eu deitava naquele estacionamento da marca, que a pouco descobriu assim a minha bunda. Você dá risada, não é você, né? Daí ele descobriu assim, né? Descobriu, a enfermeira dele cobriu. E daí eu falei para ela assim: a senhora está cobrindo a minha vergonha. Brinquei com ela ainda. E daqui a pouco chamaram quando levaram eu para a cirurgia, eles estavam aguardando eu lá, eu cheguei, eles deram anestesia e fecharam, só colocaram um pano assim, e eu vi o médico estava cortando.
assim, e ele cortando meu pé, e eu com a minha mente, graças a Deus, muito boa, né? Não abalei um minuto, já fazem 9 meses, e eu não abalei nem um minuto, porque Deus está no controle. Amém. E daí cortou meu pé, eu fiquei mais um pouco ali. Eles veio assim, dava reação nenhuma, e o doutor só falou assim: eu vou ali lavar o rosto, que está cheio de sangue. Eu estava no manual, uma serrinha, só que você só viu o barulho, né? Daqui a pouco eu estava assim, aventado no meu pé. E daí levaram eu de volta para aquele mesmo estacionamento, fiquei mais umas 2 horas lá, deitado. Daí desci para o quarto. Na sexta tarde, desci para o quarto. No intervalo, esse mal, eu esqueci de um pedaço, eu vou escrever para mim não esquecer. Nesse intervalo, esse mal, ele é construtor, tinha levado uma queda, ele estava só em observação, não tinha problema nenhum. Mas Deus tinha um propósito com ele lá. Né? Deus tem um propósito. Quando Deus tem um propósito, não adianta correr, ele traz. Eu sempre costumo dizer que um anzol está no beiço, né? A hora que Deus dizer eu vou puxar, ele traz mesmo. E não arrebenta a linha, não abre o anzol, mas chega na onde Deus quer, né? E daí o médico dele passou antes da doutora passar e falou: você vai ficar mais essa noite, mas é porque Deus não propôs. E ele ficou, mas ela veio no sábado. Eu já tinha feito a cirurgia no sábado de manhã. De manhã o doutor dele veio e deu alta para ele. E ele disse assim: pastor, eu estou de alta, vou ligar para minha esposa vir buscar eu, que eu moro longe, eu moro na fazenda Rio Branco. Eu vou ligar para ela vir buscar eu, porque para mim sair daqui e pegar ônibus, né? Falei: tá bom. E só nessa altura só estava eu e ele no quarto, já tinha saído os outros. Um estava para o TI, outro estava para o outro lado, só estava eu e ele. E daí quando foi, daí ele ficou por ali, fiquei eu e ele só, e ele aguardando, ele ligou para a esposa, aguardando a esposa ir buscar ele. Daí daqui a pouco ele começou assim, e eu deitado na cama de Jesus deitado, e ele veio assim querendo falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. E quando ele chegou assim, eu falei: lá, abaixa a tua cabeça um pouco. Fala no microfone. E ele abaixou a cabeça, eu peguei nos 2 lados do rosto dele, nos 2 lados, e falei com Jesus assim: Jesus, eu quero que o Senhor batize ele no Espírito Santo agora, Jesus. A hora que eu terminei de falar, Jesus batizou ele em línguas repartidas como de fogo. E só eu e ele no quarto. A glória desceu naquele quarto, assim. Encheu o lugar. E ele deu um grito assim, disse: pastor, o senhor está aqui por causa de mim. Custou o senhor perder um pedaço do pé para me voltar para a casa de Deus, porque eu sou rebelde, eu não queria mais nada, mas Deus trouxe o senhor aqui. E daí ele perguntou: mas por que, pastor, isso? Não podia Deus usar o que está aqui para me voltar? Teve que o senhor vir aqui e perder um pedaço do pé. Eu falei: meu Deus, tem um propósito. Daí nisso, a glória desceu e ele deu um grito: nunca mais vou deixar esse Deus. E ficou falando de mistério ali. Aleluia. E quando aí daqui a pouco a esposa dele chegou para buscar ele. Daí eu estava deitado na cama, molenando, mais forte que mulher. Ele veio e deitou no meu peito assim, e disse: pastor, o senhor está sofrendo tudo isso por causa de mim, mas eu prometo que nunca mais eu vou deixar esse Deus. E ele
Ele foi embora, fiquei só eu no quarto. Daqui a pouco o meu médico chegou. Meu médico chegou e falou: você estava em aula, tá? Mas eu não ia ficar. Eu tinha feito a cirurgia às 3 da tarde. O outro dia era umas 10 horas. E ele disse que estava em aula. Falei a verdade. Daí ele pegou as faixas de uma faixa dos meus pés. Erguei meus pés e estavam no meio todo sangue, assim, vivo, né? E ele tirou, ele disse só para mim assim: você pede para a enfermeira aqui fazer um plantio de carro para você que você está de alta. Eu falei: eu posso ir de carro baixo, mas pode. Daí o médico falou: puxa, que bênção. Daí veio a enfermeira, eu falei: a enfermeira disse: não, é bom você ir na ambulância. Eu já tinha ligado para o meu pastor, ele estava de alta, e o pastor disse: eu estou indo buscar você. Eu falei: não, espera, vou de ambulância. E daí, amém. Eu ia sair, daí saí lá. Daí quando eu peguei alta, eu liguei, entrei em contato com o Paulo, que já estava na casa, e eu falei, eu estou de alta também, Paulo. Ele disse: aí você confirmou, pastor, o senhor veio aí só por causa de mim, já Deus fez o que o senhor tinha de fazer aqui, o senhor já pode ir para casa. E ele disse assim, daí ele falou em mistério com Deus lá do outro lado, e disse: o dia que o senhor for fazer um culto de ações de graça aí na sua igreja, eu quero estar junto para me contar tudo o que aconteceu aqui. Amém. Então Deus, Ele sabe todas as coisas. Às vezes passamos por dificuldades, né, por problemas. Eu lembro do meu início, faz 17 anos que eu estou no campo eclesiástico de Ortigueira. E o que Deus tem feito só nessa família aí, do rapaz que era um dos mais perigosos do lugar. Falando perigoso, né, irmão? Porque tem uns que são perigosos de papo, né? Esse é perigoso, era perigoso. E ele levou uma queda, levou 22 tiros. 22 tiros e Deus livrou ele. Eu cheguei um dia, na quarta-feira eu fui pregar, na hora que eu levantei para dar a palavra na igreja, o Espírito Santo disse para mim: não é essa palavra hoje. Salmos, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? O Espírito Santo falou: não pregue essa hoje. Eu conheço a voz do Espírito Santo. Tá bom? Deus me deu, eu preguei ali. E quando foi no sábado, vou encerrar aqui já. Quando foi no sábado, a esposa dele chegou e disse: o negão vai vir, falar negão, não vai saber o nome, né? Vocês estão filmando aí. O negão vai vir. E agora você prega aquela palavra, que você ia pregar aquilo. Eu falei: tá bom. Que quando nós temos intimidade com Deus, o Espírito Santo falou comigo. E eu, aguardando o culto de Santa Ceia, eu aguardando a chegada do negão, né? E eu, ano passado, cantar o último louvor, passaram para mim pregar. A hora que eu comecei, que eu levantei em pé, que eu fui para começar a pregar, eu vi o negão entrando, na hora da palavra. E eu disse: é hoje. E a hora que eu li, que eu comecei a pregar, no final não precisou nem fazer apelo. Ele veio para frente chorando, entregou a sua vida a Jesus. Depois alguém ligou para mim e disse assim: como isso fazer agora com ele? Recebeu com ele, está cumprimentando nós capazes do Senhor agora. Eu falei: agora você tem com a paz do Senhor. Amém. E para a honra e glória do Senhor Jesus, dali 8 meses eu estava batizando ele nas águas, batizando a sua esposa nas águas e 2 filhas. Então vale a pena, irmãos. Você que não pode ir, invista em trabalho missionário, porque Deus conta com você. Amém. Amém? Amém.